no Nat Geo. Em Hong Kong, mais de 6 milhões e meio de pessoas seguem sua vida diária normalmente. Mas ninguém está seguro, pois uma doença possivelmente letal está se espalhando pela população humana das principais cidades do mundo. Será que mesmo com o aumento do número de mortes, os investigadores poderão evitar que um vírus misterioso se torne uma pandemia global? Epidemias. Um vírus desconhecido. Em fevereiro de 2003, começam a circular boatos sobre uma misteriosa doença que poderia estar se espalhando pela província de Guangdong da China. Pressionado pelas organizações de saúde, o governo chinês afirma que a causa do surto é uma pneumonia atípica. Em Hong Kong, o professor virologista Malik Pieres monitora a situação de perto. Ficamos sabendo de um surto em Guangdong, que é a província adjacente a Hong Kong. E o estranho nisso foi que havia focos de pneumonia. Focos dentro das famílias, focos nos hospitais, o que normalmente não ocorre no caso de pneumonia. E é claro, antes disso, já havíamos trabalhado com a gripe aviária, o vírus H5N1. Uma das coisas que nos intrigou foi se isso poderia ser uma H5N1 pandêmica. Mas os médicos descartaram a gripe aviária. Este vírus nunca tinha sido visto e as autoridades sanitárias na China não conseguiram reconhecer a nova ameaça. Uma das coisas que tínhamos em Hong Kong era uma pesquisa avançada para a pneumonia, porque todos estávamos cientes de que qualquer problema em Guangdong poderia mais cedo ou mais tarde acabar em Hong Kong. Contudo, em menos de um mês, os estranhos sintomas desse tipo de pneumonia foram reportados nos hospitais de Hong Kong. Ninguém sabe como nem por que o vírus ocorreu. Mas à medida que a doença misteriosa se espalha pela cidade, a suspeita cai nos mercados de carne da China. Os animais são criados juntos, criados no mesmo lugar. Eles são levados para serem vendidos em outros lugares, às vezes centenas, milhares de quilômetros de distância. Há milhares, milhões de humanos interagindo com esses animais. Portanto, a oportunidade de um vírus nesses animais passar para humanos é muito grande. E uma vez que a transmissão interespécie ocorre, a transmissão de humano para humano é multiplicada várias vezes pela intensidade das viagens e movimentos de humanos. Portanto, estes são os fatores que se predispõem aos surtos. Enquanto Hong Kong tenta conter esta nova doença, os sintomas da mesma doença aparecem no Vietnã e em Singapura. Quando as notícias do surto chegam ao Canadá, o microbiologista Dr. Donald Law recebe um perturbador e-mail de um colega que trabalha no hospital Scarborough Grace, em Toronto. Lembro muito bem. Estava escrito em letras grandes. Temos um problema aqui. Achamos que é a nova doença. Essas pessoas devem ter uma conexão. Algumas delas acabaram de voltar de Hong Kong. Então, eu fui ao hospital e aquele foi o início do fim para nós. Tudo começou a se desenrolar a partir dali. A confirmação do vírus em Toronto é a prova de que a doença não identificada está se espalhando mais depressa e mais além do que se havia pensado. No dia 15 de março, a Organização Mundial de Saúde decide emitir um alerta global. O chefe do Programa de Doenças Comunicáveis da OMS na época era o Dr. David Heymann. O que mais preocupa sobre a nova doença não é o que já se conhece, mas sim o que ainda não é conhecido. Há um completo vazio nas informações que temos sobre essa nova doença. E foi isso que as equipes em Hong Kong começaram a fazer. Determinar quem estava doente, quando a doença estava ocorrendo, onde e por que ela estava ocorrendo.
Sem muita informação sobre a forma de disseminação desse vírus, o Departamento de Saúde de Hong Kong deu início a uma investigação com o objetivo de descobrir a fonte do surto. Estávamos tentando localizar essa doença em comum, investigando todos os pacientes em Hong Kong que haviam contraído pneumonia severa sem nenhuma explicação. E, é claro, estávamos nos concentrando principalmente nas pessoas que haviam viajado recentemente para a China. Na terceira semana de março, a equipe de investigadores fez uma descoberta vital. Refazendo os movimentos dos primeiros pacientes que foram diagnosticados com a nova doença, a equipe em Hong Kong foi capaz de ligá-los a um homem que tinha viajado para a cidade há quase um mês. No dia 21 de fevereiro, um ônibus levando uma carga mortal saiu da província de Guangdong em direção a uma das cidades de maior população do mundo, Hong Kong. Na mesma sexta à tarde, um rapaz de 26 anos, residente em Hong Kong, sai para se encontrar com um amigo que está hospedado no 9º andar do Hotel Metrópole na cidade. Este popular hotel é também o destino do professor Dr. Liu Jianlu, de 64 anos, que acaba de chegar de Guangdong. No momento em que o Dr. Liu passa pelo corredor em direção ao quarto 911 no 9º andar, ele está apresentando todos os sintomas de uma doença que vem afetando pacientes em um hospital em Guangzhou. No dia 21 de fevereiro, o professor que havia cuidado de pacientes com essa nova doença em Guangzhou iria a um casamento em Kowloon naquele final de semana. Na verdade, ele já não estava se sentindo bem, mas ainda assim ele decidiu ir. Então ele fez seu check-in no Hotel Metrópole na sexta-noite, dia 21. Na verdade, ele ficou no quarto 911. Ele não estava bem e vomitou no corredor. Limpou a bagunça que fez, mas, por incrível que pareça, 2 meses depois, eles ainda conseguiam isolar o vírus RNA do carpete. Os especialistas indagam como o vírus pode ter se espalhado aquela noite. Uma das possibilidades seria dele ter sido transportado através do ar, devido ao sistema de ventilação do hotel estar soprando sobre o carpete. Porém, o que ficou claro foi que qualquer hóspede que recebia a chave de um quarto no 9º andar estava entrando nas mãos de uma assassina silenciosa. Sua reserva está confirmada. Você está no 9º andar. 9º andar? Aproveite sua estada à esquerda, por favor. Obrigado. Dentro do quarto 911 do Hotel Metrópole, a doença do Dr. Liu piora. A temperatura do corpo dele aumenta. Seus músculos doem e sua respiração fica difícil. As principais manifestações clínicas são de pneumonia, e o que mata os pacientes é a pneumonia. Mas, para nossa surpresa, descobrimos que o vírus não estava presente apenas no trato respiratório ou nos pulmões. Ele também estava presente nas fezes e na urina. Então, isso estava sugerindo que essa doença invadia o corpo todo. O Dr. Liu já apresentava com uma dosagem altamente perigosa do vírus, que apareceu tanto em seu vômito quanto no vapor de sua tosse. Ele se tornara um super disseminador, um portador altamente infeccioso da doença mortal. O vírus se espalha em humanos da seguinte maneira. É preciso que o trato respiratório da pessoa esteja exposto, porque é ali que o vírus será capaz de invadir algumas de nossas células que são encontradas nas vias respiratórias superiores e depois se multiplicar de célula para célula, acabando por causar uma pneumonia.
Enquanto o Dr. Liu resiste a uma noite desconfortável em seu quarto, o vírus já deixou o hotel. Você quer saber o que... Um amigo no Hotel Metrópole deixaria a cidade em meio ao caos. No mesmo final de semana, os hóspedes do 9º andar se preparam para deixar o hotel. Quan Sui-Shu, residente no Canadá, faz as malas e retorna para sua casa em Toronto. Johnny Chen continua sua viagem de negócios ao sudeste da Ásia. O Dr. Liu decide não ir ao casamento para procurar ajuda médica no hospital local. Nenhum dos hóspedes, à medida que retomam seu ritmo de viagens, está ciente do perigo que agora representa. Johnny Chen, em breve, desencadeará a morte de 5 pessoas no Vietnã. Em seu retorno a Toronto, Quan Sui-Shu dará início a uma série de eventos que resultarão em 251 casos da doença, 38 fatais. A comissária Esther Mock, natural de Singapura, também está voltando para casa. Ela acabaria se tornando a primeira paciente em Singapura a ser diagnosticada com o vírus. O surgimento de novas doenças infecciosas em um país é uma ameaça para o resto do mundo. Uma pessoa infectada no lugar certo, na hora certa, pode fazer a doença se espalhar pelo mundo. À medida que milhões de pessoas fazem viagens internacionais todos os dias, a ameaça de um surto global vai ficando cada vez maior. De Hong Kong, um grupo de indivíduos acima de qualquer suspeita, relacionados entre si apenas pelas circunstâncias, ameaça causar uma grande tragédia humana e econômica. Durante apenas um final de semana, uma doença mortal e desconhecida atravessa a fronteira e fuso horário, e enquanto isso ocorre, ninguém nota sua disseminação. Poderia ser este o começo da primeira pandemia global do século XXI? No hospital Quang Wa, em Hong Kong, um paciente faz uma terrível revelação. Ao dar entrada no hospital, o Dr. Liu Jianlu conta que passou os últimos meses tratando de uma doença misteriosa na província de Guangdong. O médico agora percebe que ele também se tornara uma vítima da mesma doença. Mas sua confissão aos médicos chegou tarde demais. Seis dias depois, no Vietnã, o Dr. Carlo Urbani recebe um telefonema de um hospital francês em Hanoi. Ok? Sim, terminarei em algumas horas. Sim, tchau. Nos últimos 2 anos, o médico italiano havia trabalhado para a Organização Mundial da Saúde no Vietnã, tratando doenças infecciosas. Nesse dia, em particular, pediram-lhe que ele fosse ver um paciente que havia dado entrada no hospital 2 dias antes com sintomas de pneumonia.
Até agora, os tratamentos de praxe haviam falhado. Sou o Dr. Carlo Urbani e farei algumas perguntas. O paciente era Johnny Chang. Depois de chegar ao Vietnã a negócios, Chang havia desenvolvido uma febre alta. Quando o Dr. Urbani chega ao hospital de Hanoi, Chang já está lutando para respirar. O vírus causa uma grave pneumonia. Os pulmões do rapaz estão cheios de fluido e muco. Estão trabalhando abaixo dos níveis normais. O corpo de Chang pede mais oxigênio, mas ele não consegue fornecer. A pneumonia é incomum em adultos saudáveis. E geralmente os mais velhos e crianças que correm o risco mais alto. Juliana, esposa do Dr. Urbani, que o acompanhou ao Vietnã, lembra das preocupações do marido. E quindi lui da lì, quando appena Carlo è andato, a me mi ha detto, quando è ritornato a casa, dice... Quando chegou em casa, ele me disse que achava que a situação era muito grave. Ele disse que não se tratava apenas de um paciente com febre. Não era apenas uma gripe. Era algo muito mais sério. Ma di qualcosa di più grave. O Dr. Urbani cresceu na região de Lamarque, na Itália, em uma pequena cidade chamada Castelpiano, onde a esposa dele vive hoje com os 3 filhos do casal. Carlo era un uomo che non si tirava mai indietro, lui era sempre molto disponibile, soprattutto quando si trattava di... Carlo era um homem que nunca ficou se esquivando. Ele sempre estava pronto para ajudar, principalmente se fosse o caso de pessoas que não estavam bem ou que estivessem com algum tipo de dificuldade. Ele era um médico maravilhoso e sabia como intervir e tratar doenças infecciosas. Como intervenire in quella determinata malattia. Enquanto a situação em Hanoi se torna mais crítica a cada hora, a 10 quilômetros de distância, em Toronto, Quan Sui Shu, que chegara recentemente de sua viagem a Hong Kong, vai até o hospital local acompanhada pelo filho, Se Shi Kwai. Ela está com febre e tosse seca. Um médico local a examina. Sem saber do surgimento de nenhuma doença, ele não tem muitas razões para se preocupar com esses sintomas. Deixa eu examinar seus pulmões. Há tantas maneiras pelas quais seu corpo pode manifestar uma infecção nos pulmões. Uma dessas maneiras é a febre, dores musculares e outras dores, desenvolvimento de tosse e, em seguida, falta de ar. E isso descreve muitas doenças. Não havia nada que realmente se destacasse para dizer que aquela era apenas mais uma forma de pneumonia. O médico prescreve à senhora de 78 anos alguns antibióticos e a manda para casa. Foi isso que aconteceu em Toronto. A volta de uma pessoa à cidade no dia 23 de fevereiro acabou resultando em 2 ondas de surtos. No Vietnã, o Dr. Urbani manda que os funcionários tomem medidas para evitar a disseminação da infecção. Como não sabe a causa da doença de Johnny Chang, ele não quer se arriscar. Mas já é tarde demais. Dias depois, metade dos funcionários do hospital desenvolverá sinais da doença. A situação está ficando fora de controle. Eu, sinceramente... Quando tudo estava acontecendo, eu disse ao Carlo, olha, nós temos 3 filhos e essa é uma situação muito séria para enfrentarmos. É realmente perigoso. Nós temos que fazer alguma coisa. Ele me disse para ficar calma e que não havia problema até o momento. Ele disse, eu passei muitos anos trabalhando com doenças infecciosas. Sei o que estou fazendo e que precauções devo tomar. Vamos esperar e ver o que acontece. Per adesso aspettiamo, poi vediamo. O pulmão esquerdo está muito congestionado. Parece pneumonia, mas o paciente não está liberando nenhum muco. É algo bem comum.
a bit unusual. À medida que o Dr. Urbani ia relatando suas descobertas, espalhou-se rapidamente a notícia de que uma doença nova e possivelmente letal estava solta. Na época, o Dr. Scott Dowell era o chefe do Centro de Controle de Doenças em Bangkok. Suas descrições iniciais em Hanoi foram a primeira descrição clara dos focos da doença. E pelo fato de serem tão precisas e tão detalhadas, elas rapidamente permitiram que as pessoas do mundo todo percebessem que aquele não era um foco normal de pneumonia, que era algo muito incomum. A pneumonia era uma das maiores assassinas em todo o mundo, mas ela afeta os muito jovens e os muito idosos. Portanto, quando ficamos sabendo que as pessoas saudáveis, médicos e enfermeiras estavam adoecendo, soubemos que havia algo em comum naquele surto e ficamos alarmados. À medida que o Dr. Urbani trabalha dia e noite para conter o surto, no Canadá, a doença varre a cidade silenciosamente. 10 dias depois de voltar de Hong Kong, Kwan Sui-Shu morre em casa, na periferia de Toronto. Os médicos acham que a provável causa da morte foi um ataque do coração. Depois de maiores investigações, o Dr. Donald Law junta uma série de eventos que fizeram de Kwan Sui-Shu se tornar a primeira superdisseminadora de Toronto. O filho dela estava vivendo com ela. Começou a desenvolver os sintomas de infecção no trato respiratório e a família dele o convenceu de que ele deveria ir ao departamento de emergências na noite de 7 de março. Então ele foi ao pronto-socorro de Scarborough Grace e deu entrada na ala de emergência. Eles perceberam que ele estava muito doente e precisava de um leito no hospital, pois ali era o pronto-socorro, o setor de emergência. Ele veio até aqui, passou por uma consulta e viram que ele tinha uma séria pneumonia. Então o puseram em observação. E foi onde ele ficou aquela noite, cerca de 14 horas. Antes de qualquer pessoa no hospital Scarborough Grace saber com o que estava lidando, durante o curso de apenas uma noite, Tse Shi-Kwai, o filho de Sui-Shu, infectou 5 enfermeiras, um médico e 2 pacientes. Eles, por sua vez, espalharam o vírus para outras 37 pessoas. O surto estava ganhando velocidade. Do outro lado do mundo, em Hanoi, os funcionários e pacientes do centro de saúde continuam a desenvolver os sintomas da doença. Quanto ao paciente original, Johnny Chang, o vírus já tinha ido longe demais. Depois de perceber que o tratamento falhara, a família pede que ele seja mandado de volta para Hong Kong. Ele nunca se recuperaria. Como não consegue conter o surto inicial, o Dr. Urbani sente que não tem escolha a não ser persuadir as autoridades do Vietnã a exigir um sistema de quarentena no hospital. É uma atitude extraordinária, com grandes consequências, tanto políticas quanto econômicas, mas que evitaria a futura disseminação da doença entre a sociedade do Vietnã. Urbani é o primeiro médico a alertar o mundo para a ameaça de uma nova doença em Hanoi. Mas outras cidades não reagiram tão depressa. Em Hong Kong, 2 semanas depois da passagem do Dr. Liu pelo Hotel Metrópole, os efeitos do vírus começam a ser notados. No Hospital Príncipe de Gales, um surto de uma doença parecida com pneumonia afeta funcionários e pacientes na ala 8A. 6 dias antes, um morador local de 26 anos havia dado entrada na ala com falência respiratória. O médico encarregado das doenças respiratórias no hospital era o professor Rui. Vou lhe mostrar o primeiro raio-x que foi tirado quando ele chegou. Dá para ver que a área em cima do lado direito está opaca. Então ele estava sofrendo de uma pneumonia leve. Depois de somente 3 dias após ter dado entrada no hospital, ele piorou tanto, ficou com tanta falta de ar que precisamos lhe oferecer um fluxo altíssimo de oxigênio.
E naquele ponto, ele estava com tanta falta de ar que até mesmo para se alimentar e urinar ele precisava de ajuda dos enfermeiros. Eu vou lhe mostrar o raio-x. Na maior parte do pulmão esquerdo dá para ver a pneumonia. Dá para ver a área branca e apenas a parte de cima do pulmão foi poupada. Então, nesse ponto, ele estava com uma grave falência respiratória. Em apenas uma semana depois do primeiro caso ter dado entrada no hospital, os funcionários da ala 8A começam a desenvolver os sintomas da mesma doença. Enquanto o hospital tenta isolar o surto, fora dele, a vida em Hong Kong corre normalmente. Ninguém sabe até onde o vírus se espalhou e os moradores continuam sua vida normal. Poucos sabem que sua maior ameaça se tornou cada um deles. Você está com vontade de Especial Epidemias no Nat Geo. A doença está mais uma vez em movimento. Dessa vez, ela ataca um homem que tinha trabalhado como ninguém para combater o vírus. Em um voo rumo a uma conferência na Tailândia, o Dr. Carlo Urbani havia desenvolvido uma febre. Quando chegou ao aeroporto de Bangkok, ele já sabia que estava apresentando os sintomas da doença. Ele liga imediatamente para seu colega Scott Dowell, que iria recebê-lo no aeroporto. Acho que você deve tomar essa precaução. Acabei de chegar e estarei aqui. Concordamos imediatamente que precisávamos mandar uma equipe ao aeroporto, de modo que ele pudesse ser levado sem demora do aeroporto até o Hospital de Doenças Infecciosas, onde poderíamos tratar dele em segurança. Eu falei com ele sobre o que ele achava, sobre que tipo de equipamento de proteção deveríamos ter no hospital. Eu disse a ele que deveríamos ter aventais, luvas, máscara para todos, uma área isolada. Ele disse, olha, fizemos tudo isso em Hanoi. Acho que estou doente. Tivemos outras pessoas doentes. E ele estava muito preocupado com sua própria saúde e com a possibilidade de transmitir o vírus para outras pessoas. Eu sou médico em Hanoi. Não estou bem agora. Estou com febre. Estou com dificuldade.
Preciso de isolamento imediato. Para Juliana, a esposa do Dr. Urbani, aquela era a notícia que ela estava temendo durante semanas. Io pensavo, lui mi diceva, guarda, è stanchezza, io sono molto stanco. Ele me disse, olha, não se preocupe, isso vai passar logo. Eu senti que isso era algo diferente. Mas à medida que os dias passavam, a situação piorava. E então eu percebi que ele tinha contraído a doença. Aveva contratto, insomma, questa malattia. Enquanto o Dr. Urbani se tornava a mais recente vítima de uma doença para a qual não havia nenhuma cura conhecida, no dia 17 de março, a Organização Mundial de Saúde convocou 11 importantes laboratórios em 9 países para formar uma rede com o objetivo de encontrar a causa da doença. Um número sem precedentes de laboratórios internacionais dividiu dados e coordenou suas descobertas. Seu objetivo era identificar o vírus no centro do surto. Eles estavam chamando a doença de SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Olhamos pelo microscópio de elétron e vimos que se tratava de um vírus. E olhando melhor, com base na forma e no tamanho dele, parecia que um coronavírus era o candidato mais provável. Mas não era nenhum dos coronavírus do qual já tínhamos ouvido falar até o momento. Há coronavírus em humanos, em animais, mas esse vírus parecia diferente de todos. O coronavírus, que recebeu este nome por causa de uma coroa de proteínas em sua superfície, invade as células saudáveis dentro do trato respiratório, onde pode se reproduzir. É um culpado surpreendente para muitas pessoas da comunidade científica. O coronavírus causa um resfriado comum, mas este estava destruindo vidas. O sistema imunológico do Dr. Urbani agora está tão fraco e seus pulmões tão tomados pela pneumonia que um tubo de oxigênio é tudo o que o mantém vivo. Enquanto o mundo acorda para a ameaça da SARS, as autoridades da saúde de todo o mundo trabalham contra o relógio para conter a doença. Mas no último mês, a SARS se multiplicou sem ser notada e a lista das pessoas possivelmente expostas aumenta diariamente. Durante séculos, a humanidade vem tentando combater a disseminação de doenças e o vírus tem sido um de nossos inimigos mais mortais. Os vírus são basicamente algumas das formas de vida mais simples. Na verdade, eles mal vivem, estão à margem da vida. Eles contêm pacotes de informações genéticas, mas não têm um maquinário para traduzir a informação genética em ação. Eles precisam infectar uma célula para fazê-la trabalhar para eles. Tudo o que os vírus estão tentando fazer, assim como outras formas de vida, é perpetuar sua espécie. Os vírus se moverão para qualquer lugar onde eles virem oportunidades. É apenas a força da evolução, a força cega da evolução, que os leva a explorar quaisquer nichos que estejam abertos. Mas, infelizmente, nesse mundo, estamos abrindo nichos enormes para os vírus e outras bactérias explorarem em termos de criações de animais, em termos de interações com outros animais, em termos de movimentação de humanos. Então, nesse mundo global em que estamos vivendo, os micróbios estão tendo oportunidades globais. Global opportunities. No final de março, Hong Kong está em alerta total. Com o aumento de número de casos, os turistas são aconselhados a ficarem longe. À medida que o vírus começa a matar em laboratórios em todo o mundo, os cientistas voltam sua atenção para encontrar a cura para essa doença. Mas o progresso é lento. É extremamente difícil lidar com uma doença desconhecida porque você não sabe todas as respostas. Mas ainda assim, precisa se comunicar com o público e manter a confiança deles de que você está fazendo algo que no fim será de grande benefício. Para os que viviam em Hong Kong na época, a incerteza das autoridades de saúde criou um clima de medo, como a moradora Christine Law lembra bem.
Em primeiro lugar, foi o desconhecido, o medo do desconhecido. E precisávamos juntar os pedacinhos do quebra-cabeça para contar a história. Portanto, houve esse período inicial de desespero e medo. Houve também, eu acho, entre as autoridades, houve uma negação dos fatos a um certo estágio, querendo dizer, não se preocupem, estamos aqui, sabemos o que estamos fazendo. Com informações sólidas sobre a natureza da doença, os moradores tentaram se proteger. As pessoas usavam máscaras porque era uma das coisas que elas podiam fazer quando sentiram que não tinham controle da doença. O que você pode fazer como indivíduo? Na verdade, o que você pode fazer quando o governo e os especialistas estão lhe dizendo que eles não sabem que doença é essa? Uma das coisas era usar uma máscara. Então, de repente, todos estavam usando máscaras, todos estavam de máscara. Hong Kong se tornou uma especialista em quantos tipos diferentes de máscaras havia, com que frequência precisavam ser trocadas, que tipo as crianças precisavam usar, se deveríamos estar usando máscaras com oxigênio e assim por diante. Então, essa imagem começou a circular mundo afora. Hong Kong parece fazer parte de uma cena de um filme de Hollywood. Mas apesar das tentativas de conter a doença, o vírus continua a se espalhar. Uma simples tosse poderá significar a diferença entre a vida e a morte. Em Toronto, o surto atinge as manchetes nos jornais. Os hospitais estão superlotados com novos casos da doença. A cidade foi classificada como área infectada e os negócios estão sofrendo. Alan Bonner, um consultor de riscos, observa a história se desenrolar na cidade onde mora. Inicialmente, houve muita informação errada. A mídia dava qualquer informação que eles tinham e, geralmente, eram informações realmente boas, mas perdidas em um vácuo. Porém, nesse caso, eles encontraram um policial que não se identificou, mas que disse que poderia haver milhares de mortes como resultado daquele surto. O que sabemos é que as fotos dramáticas ou os relatórios da mídia têm a tendência de aumentar o medo que já existe. Se você está vivendo em Londres, Los Angeles ou Tóquio ou em qualquer outro lugar e está pensando em vir para Toronto para passar as suas férias, mas vê alguém na televisão usando máscara, essa imagem vale mais do que 1000 palavras. Há uma tendência em pegar a experiência que Toronto teve com a SARS para aumentar o medo que já existe até que ele se torne real. O medo em Toronto foi exagerado porque os hospitais que estavam tentando tratar de pacientes com SARS estavam se tornando solos de procriação do vírus. Uma das épocas mais difíceis para nós que estávamos lidando com o surto foi quando começamos a ver nossos colegas ficarem doentes. 40% dos casos em Toronto eram de funcionários da saúde. Foi difícil, pois estávamos pedindo às pessoas para cuidar de pacientes com essa nova doença, mas que dependiam delas para protegê-las. E quando vimos que elas estavam adoecendo, apesar de nossos esforços, foi desesperador. Foi incrivelmente difícil para a nossa moral, e o mais assustador foi que os funcionários da saúde continuavam a executar suas funções. Eles continuavam a ir para o trabalho e a cuidar dos pacientes com SARS. Em Hong Kong, a agitação da vida na cidade quase parou, pois as pessoas estavam se afastando das áreas públicas. Mas mesmo em casa, ninguém estava seguro, pois Hong Kong apresentou um surto em um dos maiores bairros residenciais da cidade. Wilson Yip é presidente da Associação de Moradores em Amoy Gardens e lembra do dia em que sua casa se tornou o foco do surto em Hong Kong. Me lembro bem que no dia 26 de março de 2003, o governo me ligou dizendo que 7 pessoas do meu bairro haviam sido hospitalizadas porque haviam sido infectadas pela SARS. 17 mil pessoas vivem em Amoy Gardens Estate, um complexo composto por 19 quarteirões e 5 mil flats. Um surto num lugar com tanta gente poderia ser catastrófico. No começo, a SARS foi detectada no quarteirão.
E gradativamente o surto de SARS começou a se espalhar pelo complexo. A doença havia chegado a Amoy Gardens uma semana antes, quando um homem de 33 anos veio ficar com um irmão na torre do Bloco E. O homem estava sofrendo de uma doença renal crônica e tinha sido tratado no Hospital Príncipe de Gales. Mas, nesse dia particular, ele estava se sentindo mal por uma razão diferente. Enquanto esteve no hospital, ele contraiu o vírus da SARS. Algumas pessoas disseram que o vírus estava se espalhando pelo ar. Algumas pessoas disseram que ele vinha da água da torneira. E outras disseram que ele se espalhava quando a pessoa infectada falava. Houve vários boatos. Porém, o que mais intrigava as autoridades era a extensão e o tamanho do surto. Como o primeiro portador de SARS estava sofrendo de diarreia, os investigadores acreditavam que o sistema de esgoto no Bloco E pode ter contribuído para o surto. Os vírus contidos nas fezes dentro do esgoto podem ter se convertido em um contágio pelo ar, espalhando-se através do sistema de fluxo de ar que circula por todo o quarteirão. Naquela época, Amoy Garden poderia ter sido descrita como uma cidade morta. Em toda Hong Kong, ficou-se sabendo que Amoy Gardens era a área de maior tragédia. Eu pedi veementemente que o quarteirão fosse isolado, porque eu sabia que a doença não podia ser controlada sem que o quarteirão fosse isolado. Todos sabiam que suas famílias podiam estar infectadas se alguém pegasse SARS. SARS era como uma bomba. E os que estivessem carregando a bomba teriam que ser proibidos de permanecer na comunidade. A última semana de março de 2003 provou ser a mais negra de todo o surto. Enquanto os novos canais mostravam imagens de Amoy Gardens em todo o mundo em Bangkok, o Dr. Carlo Urbani lutava pela vida. Isolando-se, ele poupou a vida de sua família e de outros funcionários da saúde. Mas, após 18 dias doente e depois de ter recebido a visita rápida da sua esposa Juliana, o Dr. Urbani sofre 2 ataques cardíacos fortes. O médico que havia alertado o mundo sobre a nova doença estava se tornando sua mais recente vítima. Eu não voltei ao hospital depois que Carlo sofreu aqueles ataques. Não faria nenhum sentido. Eu queria lembrar dele como o vi pela primeira vez e não com todo aquele equipamento em cima dele. Ele estava em coma e não me veria mesmo. Não seria bom para mim ir lá. Foi melhor para ele e para mim. No dia 29 de março, morria o Dr. Carlo Urbani. Juliana e seus filhos voltaram à Itália. Quando Carlo morreu, eu percebi que coisa tão positiva ele tinha feito. Ele mesmo havia percebido quanto tinha ajudado as pessoas. Os próprios médicos disseram que, graças a ele, a vida de muitas pessoas tinha sido salva. Ele deixou muita coisa boa para trás. Nós temos muitas lembranças, mas eu ainda o sinto perto de mim, me ajudando nessa nova jornada. A coragem do Dr. Carlo Urbani durante o primeiro mês de SARS fez dele um herói internacional, tanto na Itália quanto no Vietnã. Ao mesmo tempo em que a mãe dele, Maria, chora a morte do filho, ela encontra conforto no fato dele ter salvado tantas vidas. Uma coisa que me preenche é o orgulho pelas coisas que meu filho conseguiu e sentir que sua vida não foi em vão. Continuo a camminare
Seu espírito vive no trabalho que ele fez pelas pessoas. Isolando o hospital em Hanoi, o Dr. Urbani garantiu que o Vietnã escapasse de um surto tão sério de SARS. O Vietnã mais tarde se tornaria o primeiro país a ser retirado da lista da Organização Mundial de Saúde de países infectados. Antes de sua morte, o Dr. Urbani pavimentou o caminho para outros profissionais da saúde seguirem. Você está assistindo. Com Especial Epidemias, no Nat Geo. À medida que os departamentos de saúde tentavam encontrar os indivíduos que haviam entrado em contato com pacientes com SARS, começou a aparecer um quadro mais claro de como acontecia a disseminação do vírus. O medo de uma contaminação fácil pelo ar não estava se materializando. Os especialistas perceberam que o vírus não era tão infeccioso como se pensava. Só este fator ofereceu uma linha de vida importante. Felizmente, quando olhamos para a SARS, vimos que tivemos sorte. Conseguimos contê-la porque ela não era tão infecciosa, afinal. O local onde ela era realmente infecciosa era o hospital, onde havia pacientes doentes com SARS e com um alto número de vírus em seu trato respiratório. E como resultado disso, a transmissão ocorria em profissionais da saúde, nos membros das famílias deles. As investigações foram mostrando aos cientistas que a maioria dos pacientes ficava com uma dosagem perigosamente alta do vírus 10 dias apenas após serem infectados. Isso era incomum, mas foi muita sorte porque nos permitiu deter a transmissão de SARS. Se você consegue identificar pacientes mais cedo, levá-los ao hospital, você consegue interromper a transmissão na comunidade. Se o vírus da SARS fosse mais contagioso, então poderíamos ainda estar contando os mortos por SARS. Foi muita sorte que a velha prática da quarentena tenha resultado no acentuado declínio no número de novos casos em maio e junho de 2003. Ainda não foi encontrada uma cura para a SARS, mas 90% dos pacientes infectados se recuperaram quando tratados com antivirais e antibióticos adequados. Enquanto as autoridades sanitárias respiram aliviadas, para pessoas como Bill Law, que sofre de SARS, o surto deixou uma última impressão. Depois de pegar essa doença, eu percebi que é difícil prever as doenças e a morte. Em muitos casos, elas estão fora de controle. Tenho pouco controle sobre minha vida, mesmo quando ela está sendo ameaçada de ser destruída. Percebi que devo viver feliz, não importa o que aconteça, e devo aproveitar cada momento da minha vida.
Em apenas 7 meses, desde novembro de 2002, mais de 8.000 pessoas em 32 países foram infectadas pelo vírus da SARS. Quase 800 morreram da doença. Mas em julho de 2003, no final de 7 meses, os departamentos de saúde tinham conseguido deter a transmissão da SARS e, sem mais nenhum caso ter sido reportado, o surto finalmente foi contido. A transmissão de um coronavírus microscópico havia causado mortes em uma escala global. Hoje, os únicos traços do vírus estão trancados em laboratórios. Mas para as cidades no centro do surto, o custo da SARS foi imenso. Hoje alguém espirra em Hong Kong e, de repente, as pessoas que trabalham em restaurantes estão colhendo partículas em Toronto. Conferências em Toronto são canceladas. Alguém pega uma doença na África, depois pega um avião e chega em Nova York, bem depressa. Um dos problemas pelo qual pagamos na vida moderna com o transporte moderno é que não há lugar seguro, não há onde se esconder. Não tem como mesmo. O risco de uma pandemia significativa ocorrer com consequências de uma disseminação mundial e infecções de grandes porcentagens é real. Calcula-se que haverá um surto mundial de influenza e que isso ocorrerá num período de 6 meses ou menos, e que este surto irá afetar de 20% a 30% da população mundial e que haverá uma taxa significativa de mortes associada a este surto. A SARS não foi a maior epidemia global que todos temiam, mas as lições dos acontecimentos de 2003 ainda estão sendo aprendidas. Enquanto a sociedade moderna acorda para a ameaça imposta pelas novas doenças, as organizações de saúde em todo o mundo estão se unindo para enfrentar o próximo e talvez bem mais mortal dos surtos. Versão brasileira Centauro.